Poubel, professora de História, e a gente vai fazer agora alguns exercícios de fixação sobre as revoluções inglesas. Primeira, a Revolução Puritana, 1640, e a Revolução Gloriosa, 1688, transformaram a Inglaterra do século XVII. Sobre o conjunto de suas realizações, pode-se dizer que... Então, olha só, as revoluções inglesas, elas tiveram, foram fases de acontecimentos. Então, está te perguntando sobre duas partes específicas dessa revolução. Então, antes de ler as opções, já fica com isso em mente. A. Determinaram o declínio da hegemonia inglesa no comércio marítimo, pois os conflitos internos provocaram forte redução da produção e exportação de manufaturados. B. Resultaram na vitória política dos projetos populares e radicais dos cavadores e dos niveladores que defendiam o fim da monarquia e dos privilégios dos nobres. C. Envolveram conflitos religiosos que, juntamente com disputas políticas e sociais, desembocaram na retomada do poder pelos católicos e em perseguições contra protestantes. D. Geraram um Estado monárquico em que o poder real devia se submeter aos limites estabelecidos pela legislação e respeitar as decisões tomadas pelo parlamento. Ou precederam as revoluções sociais que nos 2 séculos seguintes abalaram França, Portugal e as colônias da América, provocando a ascensão política do proletariado industrial. Essa daqui eu acho que está muito fácil de você responder. Por quê? Quando você pensa, grava isso, quando pensar em Revolução Inglesa, você pensa nessa frasezinha: o rei reina, mas não governa. Isso significa que o absolutismo da figura do rei tem seus poderes limitados porque ele passa a ter que respeitar ao parlamento. O parlamento passa a ser a instância maior, a instância decisória, Então você gera um Estado monárquico porque continua a monarquia. Mas o poder real não é mais absoluto, não é mais soberano nas suas decisões. Ele agora tem que se submeter aos limites que a legislação que o parlamento estabelece tem que agora respeitar as decisões do parlamento, tá? Então pensa, por que é mais um poder absolutista? Porque não tem um poder absoluto, porque agora divide com o parlamento, Divide não, quase que o parlamento tem todo. Então pensou em Revolução Inglesa, pensa nessa questão política, o rei reina, mas não governa. Vamos para a segunda questão. O período em que Oliver Cromwell dirigiu a Inglaterra, decretando, entre outros, o ato de navegação que consolidou a marinha inglesa em detrimento de holandesa, ficou conhecida como... Então você vai ver que aqui nas opções está te falando sobre as fases, etapas do processo revolucionário inglês. Então assim, monarquia absolutista, monarquia constitucional, república puritana, restauração Stuart, revolução gloriosa. Então começa aqui da Revolução Gloriosa. Revolução Gloriosa, o nome está dizendo, é a glória, é o final da Revolução. Então, se está falando do período do Oliver Cromwell, que não foi o período final, Ele participou mais do início das revoluções inglesas, ele morre, seu filho assume, enfim, uma série de outros processos vão acontecendo depois. Então, a Revolução Gloriosa, se é o final, a glória, o desfecho, não é essa a resposta certa. A Restauração Stuart, o nome também está indicando pra gente. Está dizendo sobre a volta da dinastia Stuart. Não está falando sobre o período de Oliver Cromwell. Está falando do período em que a dinastia Stuart tem seu poder restaurado. Até tem também aqui, República Puritana, Monarquia Constitucional e Monarquia Absolutista. Vamos aqui, Monarquia Absolutista. Oliver Cromwell era um rei absolutista? Primeira coisa, ele era rei? Ele era absoluto? Não. Então, assim, não era uma monarquia absolutista. E monarquia constitucional? A monarquia constitucional, gente, vai aparecer junto com a Revolução Gloriosa
no sentido de quando a Constituição, né, a partir do parlamento, vai limitar os poderes da monarquia. Ainda existe a monarquia, só que agora tendo seus poderes cerceados pela figura da Constituição, da lei, do parlamento. Então, esse período aqui que está falando sobre o Oliver Cromwell é o período da República Puritana. Vamos para a próxima. O Ato de Navegação de 1651 teve importância e consequências consideráveis na história da Inglaterra. Por quê? Então, Ato de Navegação, quando você estiver estudando sobre as revoluções inglesas, sempre pega assim, ó, um marca-texto, dá um grifo, destaca, envolve, porque sempre é perguntado, sempre é lembrado, faz parte do processo, uma parte muito importante. Então vamos para as opções. Favoreceu a Holanda, que obtinha grandes lucros com o comércio inglês. Oliver Cromwell dissolveu o parlamento e se tornou um ditador. Contribuiu para aumentar o poder e favorecer a supremacia marítima inglesa do mundo. Considerava o trabalho como verdadeira fonte de riqueza nacional. Ou abolia todas as práticas protecionistas. E aí vamos lá. A resposta dessa daqui é a resposta C. Vamos ver um por um por quê. Abolia todas as práticas protecionistas? Não, gente. O ato de navegação pode ser encarado ao contrário, como uma medida protecionista. Considerava o trabalho como verdadeira fonte de riqueza nacional? Não, gente. A valorização do trabalho, a gente pode pensar até na questão da ética calvinista, mas não direcionada, né, não ligada aos atos de navegação. Oliver Cromwell dissolveu o parlamento e se tornou um ditador. Isso aconteceu? Aconteceu. Agora, foi isso que estabeleceu o ato de navegação? Não, isso daí é outra coisa. Favoreceu a Holanda que obtinha? Não, de fato nenhum. Isso não favoreceu a Holanda. Isso só serviu ao contrário, para fortalecer a Inglaterra. Porque o seu poder marítimo, né, a sua supremacia marítima é estabelecida, os lucros são maiores. Então, assim, os atos de navegação foi importantíssimo para você poder pegar a supremacia marítima da Inglaterra. 4. As revoluções contra o poder absolutista dos reis atravessaram grande parte da história moderna da Europa. Houve, no entanto, diferenças entre as revoluções francesa e inglesa. Assinale a alternativa correta. A Europa, né, foi palco de grandes revoluções, grandes mudanças, grandes transformações. Mas assim, para a nossa história, para o estudo do processo histórico, aquelas que ficaram mais marcadamente conhecidas são a francesa e a inglesa. Então aqui está perguntando sobre as duas. Vamos lá. Na França, a oposição ao absolutismo implicou, ao contrário do que ocorreu na Inglaterra, o estabelecimento de um regime republicano, mesmo que passageiro. B. A Revolução Inglesa, diferentemente da francesa, reivindicou os direitos do parlamento contra o arbítrio real, expressos por documentos escritos que remontavam à Idade Média. C. A Revolução Inglesa, ao contrário da francesa, contou com o apoio popular na luta contra os reis absolutistas, desvinculando-se disputas entre facções religiosas. D. A luta contra o absolutismo na França distinguiu-se do processo que se desenvolveu na Inglaterra pela violência e execução do monarca absolutista. E a Revolução Francesa removeu os obstáculos impostos à economia pelo antigo regime, industrializando o país do século XVIII. Na Inglaterra, ao contrário, a Revolução conteve o crescimento econômico. Então, olha só, quando a gente fala dessa diferença entre processo revolucionário inglês, processo revolucionário francês,
a gente está remontando muito, principalmente ao quê? Aos direitos do parlamento contra o arbítrio real. Novamente, pensa na frasezinha: o rei reina, paz não governa. Sempre que você pensar isso, vai estar muito claro para você que o processo revolucionário inglês tinha muito a ver com essa questão do parlamento restringindo, limitando os poderes do rei. Vamos para a última. 5. Guilherme de Orange foi proclamado rei com o nome de Guilherme III, depois de ter assinado o Bill of Rights, com as limitações impostas pelo parlamento à monarquia. Sobre essas limitações é correto dizer que, então está dizendo já do processo quase que final, né, das revoluções inglesas, aonde você, querendo acabar com o poder absolutista que estava, você oferece o trono para Guilherme de Orange, mas falando que ele ia ter os seus direitos, né, seus poderes limitados pelo parlamento. E ele assina esse Bill of Rights. A. Instituíam um ministério composto pela nobreza latifundiária e burguesia urbana. B. Instituíam o anglicanismo como religião oficial da Inglaterra e a tolerância a todos os cultos, o que foi confirmado pelo rei, apesar de ele ser católico extremado. C. Combatia a liberdade de imprensa, a liberdade individual e a propriedade privada. D. Dispensavam a aprovação das câmaras para o aumento dos impostos. E E. Configuraram um conjunto de medidas que acabou por substituir a monarquia absolutista vigente por uma monarquia constitucional. E novamente a resposta pode ser respondida pelo rei reina, mas não governa. Porque novamente a questão está falando sobre o quê? Sobre uma monarquia que continua, né? Só que agora não mais absoluta ou absolutista, mas uma monarquia que agora tem uma constituição e tem os seus poderes limitados pelo parlamento. Então a gente tem aqui como resposta certa a letra E. Então a gente vai chegando aqui ao final desses nossos exercícios sobre as revoluções inglesas.